Começa agora o ACS na TV, versão Movimento ODS, com os assuntos de sustentabilidade, ESG do nosso município. Hoje nós vamos conversar com Kleber Ferrão, que é um grande parceiro nosso no Condema, professor na Unisantos, que tem um currículo que não cabe aqui. Kleber, é um prazer te receber. Para nós, assim, é muito importante trazer a academia e uma figura representativa na área de sustentabilidade, como você vem sendo. E para mim, como bióloga, é um prazer receber um colega, né, e um parceiro que vem sendo muito importante com as suas falas, com as suas ponderações dentro do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, muito obrigada. Eu gostaria que você se apresentasse, contasse suas formações, a sua trajetória. Eu que agradeço o convite, Andréia. Sempre um prazer e esse tema, né? Você é bióloga e eu sou engenheiro agrônomo, né? Então a gente está dentro da área de ciências biológicas. Você falar com a boca cheia que você é botânico, olha, e aí tem essa, mexe né? comigo. Eu fiz o mestrado, né, na área de agronomia, mas eu acabei fazendo o doutorado na área de ciências biológicas com a área de concentração de botânica, né, que é a minha grande paixão, e aí vem a Mata Atlântica, né, nesse sentido. Atualmente eu estou diretor da Universidade Católica de Santos, né, eu sou responsável aí pela gestão dos cursos de engenharia, os cursos da área de tecnologia, química tecnológica e algumas pós-graduações, né. A gente tem duas pós-graduações bastante interessantes, né, que é uma parceria com o Condesb e com a Agência Metropolitana, que é o curso de especialização em cidades inteligentes e o curso de especialização em conectividade verde. O trabalho é diferenciado porque a gente conseguiu fazer o quê? Unir os 9 municípios da Baixada Santista. Isso então a gente tem 3 representantes, os prefeitos municipais fizeram, né, a indicação de 3 integrantes do corpo técnico, ou da área de meio ambiente, ou de planejamento urbano, e a gente vai então conversando, né, trazendo profissionais do Brasil, regionais, estaduais, para conversar sobre a expertise técnica, e o final dessas especializações é interessante que eles não entregam um trabalho de conclusão de curso, né? Eles entregam um projeto regional. Fora isso, eu estou completando aí 10 anos de comitê de bacias, eu já fui 2 vezes coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, né, do Comitê de Bacias daqui da Baixada Santista. E agora, atualmente, eu estou presidindo o gerenciamento costeiro aqui também da Baixada Santista pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, onde a gente está discutindo o decreto, a renovação do decreto do zoneamento ecológico econômico. Fora tudo isso, também eu sou pesquisador, né, do Programa de Direito Ambiental da Universidade Católica de Santos, e os meus alunos acabam aí, né, trabalhando só as questões ambientais. A última defesa, né, que nós tivemos foi com a implementação da questão de ODS em municípios, se isso funciona ou não funciona. E a gente fez um estudo de caso muito interessante, que foi um estudo de caso para a cidade de Cubatão. E aí a gente partiu da seguinte pergunta, problema para essa pesquisa, né? Então você tem Cubatão, né, toda a questão do histórico, né, de poluição, e como Cubatão se reinventa, né? Então como que ele sai da questão da Agenda 21, vai para a Agenda 2030, e como essa Agenda 2030 ela é implementada e implantada, né, dentro do município. Então são várias ações. Nossa, né? Mas que legal isso! Eu tenho até uma história curiosa de Cubatão, que eu trabalhei meus 11 primeiros anos de carreira como bióloga dentro da indústria foi em Cubatão. E foi uma grande quebra de paradigma, porque quando eu era criança, bem criança, eu sou do interior, nós vinhamos para a praia. Para você ir à praia, você passava por Cubatão. E lá na escola, a gente aprendia que Cubatão era uma cidade extremamente poluída, destruída. Eu via, na minha imaginação, Cubatão era uma Chernobyl, assim. E que se você passasse por lá, se você tivesse contato,
morria, era a coisa mais catastrófica possível. Então, quando a gente passava pela Piaçaguera, eu não tenho nem vergonha, estou contando isso em rede nacional. Eu abaixava no carro e prendia a respiração, morria de medo de respirar em Cubatão. E os meus pais falavam, Andréia, não é para tudo isso. Passados-se anos, a minha carreira como bióloga dentro da indústria começou em Cubatão. E eu tenho um orgulho tão grande disso, porque eu vi parte da transformação de Cubatão. E é real isso, né? A questão do reflorestamento da Mata Atlântica que foi realizado, o licenciamento ambiental sendo colocado realmente em prática por muitos anos, a gente tem o resultado de hoje. Eu acho interessante Cubatão, porque também faz parte da minha juventude, essa questão, né, de quando começou a questão da não cobertura, né, vegetal, sim, da Mata Atlântica, né, então toda a questão de fazer o replantio, né, então aquela área ficou bastante danificada. Mas Cubatão, ele é um sinônimo de resiliência, né. Então, hoje o município tem diversos prêmios, né? Eles têm um prêmio aí da questão de arborização urbana da cidade. Tem hoje o projeto de casas flutuantes, né? Que eu acho isso muito interessante. Da questão de como é que você trata, né, a comunidade, né? Como é que você planeja a questão urbana, né, dentro do tecido urbano para a cidade. E um projeto que eu gosto muito, que é o projeto Ecobarreiras, dentro do Rio Cubatão, né? Ou seja, a gente tem uma grande problemática aqui na região sobre o lixo no mar, que é um outro trabalho que a gente tem desenvolvido junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, onde você foi até convidada a participar, onde a gente desenvolveu um termo de referência para a contratação, na realidade, de uma empresa ou Estado, né, ou município, fazer o desenvolvimento de um plano de combate ao lixo no mar, né? Então, a gente precisa muito disso. Então, você tendo esse projeto Ecobarreira, ele é interessante porque ele acaba segurando, né, todo esse lixo, né, que flutua, né? Mas a gente sabe também que tem um lixo que ele vai para o leito, né, para o leito do rio. Então, Cubatão tem, não só Cubatão, né, Santos a gente tem o Plano Municipal de Mata Atlântica muito bem executado, né, e a gente tem também o PAC, né, que a gente discute bastante no Condema Santos. Que você deixa para o próximo bloco, que aí a gente fala do PAC. E só para complementar, voltando sobre o dia do workshop do combate do lixo no mar, foi um dos melhores eventos que eu fui na atualidade, talvez nesse ano, tecnicamente, viu? O que foi interessante, a gente fala muito da questão, a gente está aí com a COP, né? Sim. E a gente tem muito a questão de discutir o processo de governança mundial. Ela é importante, né? Porque a gente tem a questão, né, lá do chamado do glocal, né? Pensar globalmente e agir localmente, né? Então, é importante, né, porque a gente precisa ter essa discussão com os pares internacionais, mas eu defendo muito como que a gente trabalha o processo de governança, primeiro, dentro do nosso município, né? Ou seja, a articulação principalmente das diversas secretarias que compõem uma prefeitura. E como a gente faz essa articulação dos 9 municípios da Baixada Santista. E o evento foi interessante porque estavam presentes todas as autoridades de meio ambiente dos 9 municípios, né? Sendo ali orquestrado pela Câmara Temática de Meio Ambiente e Saneamento da Agência Metropolitana de Santos, pelo Condesb. Então foi muito interessante você colocar todos os atores discutindo uma problemática que é de todos. Porque o lixo no mar, ele não para, né? Então ele está do Guarujá para Santos, de Santos para São Vicente. Não, é um litoral único, né? A gente tem a faixa de areia. Então a gente não tem esse limite geográfico, né? Então a gente precisa pensar mais metropolitanamente para ações conjuntas. Perfeito, e realmente deixou explícito isso. Eu gostei demais do resultado daquele encontro, foi extremamente produtivo. Que tenhamos outros como aquele, com certeza. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos no segundo bloco para conversar com o Kleber sobre o PAC, o Plano de Ação Climático de Santos. Nós já trouxemos esse assunto aqui com a Fernanda Alarcon, a chefe da seção de clima de Santos,
e a gente vai continuar trazendo, porque é uma responsabilidade nossa que o público conheça esse tema e saiba das suas responsabilidades. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco da nossa conversa com o Kleber Ferrão. Kleber, a Fernanda esteve aqui, né, a chefe da seção de clima. Nós tivemos, né, a honra de sermos os segundos, né, a ouvir sobre o plano de ação climático. A primeira apresentação foi a validação com a secretaria e no segundo momento, nós como conselheiros, né, participantes, membros ali do Conselho Municipal de Meio Ambiente, tivemos o acesso e tivemos a abertura de opinar, de questionar, de contribuir. Então, eu gostaria da sua visão do qual a importância do plano de ação climático para o município. Se Santos já mostrou, né, seu protagonismo e o quanto a gente tem ainda pela frente, né? Porque o 2030, 2050, tá chegando. Né? Qual que é a data limite? Eu acho interessante, né, dentro desses processos, né, da elaboração de planos, eu acho que, como você colocou, o mais importante, né, é a questão da governança, né? Então, se a gente for pegar todas as nossas políticas, principalmente as políticas ambientais, eu falo que elas são políticas modernas. As pessoas gostam muito de criticar, né? As pessoas são muito haters, eu falo da questão dessas políticas. Mas se a gente for pegar, a gente observa que elas estão sempre pensadas de maneira de governança tripartite, né? Então, vou dar um exemplo, o Comitê de Bacias, né? Ele tem a representação aqui do Estado, representantes do Estado, representantes do município e representantes da sociedade civil organizada dentro desse processo. Então, a outra problemática é, quando você tem esses planos, como é que você vai divulgar esses planos, né? Como é que você vai publicizar esses planos para a sociedade como um todo. Então, o processo de governança é importante que todos participem. E não pode ser um plano estático, né? Ele precisa constantemente ser revisitado. E a ação do CONDEMA, e principalmente, né, do CONDEMA Santos, ele é importante na questão de escutar, verificar, estudar, né, o plano e fazer sugestões em cima desse plano. E aí, o que a gente poderia destacar, além desse processo de governança? Então, a governança ela é importante, a divulgação do plano é importante. Lembrando que a gente tem, né, pela Secretaria de Educação, dentro da matriz curricular, a questão da cultura oceânica, né, implementada. Então, você já tem um trabalho de educação ambiental. Então, você pode atrelar a questão do próprio plano a ações de educação ambiental. Mas Santos, a gente, não só Santos como a região, teremos problemas, né, com a questão das mudanças climáticas. E aí fica aquela questão, elas realmente existem ou não existem? Né? Então tem uma coisa que é muito simples da gente observar, que é o primeiro, aumento de temperatura. A temperatura ela está aumentando? Sim, a gente tem, principalmente para Santos, é interessante porque a gente tem uma verticalização da cidade. Então, você tem uma questão do planejamento urbano, né? Não tem para onde crescer, então ela verticaliza. A gente tem um estudo pela Universidade Católica de Santos, onde a premissa de estudo era, se a gente pegar uma via arborizada, então a gente escolheu os canais de Santos, Saturnino de Brito, que já era, né, bastante moderno para a sua época, né? Porque ele pensa Santos como uma cidade-jardim. Então, ele trabalha a questão da macro e micro drenagem e pensa Santos já com o que a gente chama hoje dos corredores ecológicos urbanos, né? De arborização urbana. Então, se a gente for fazer uma mensuração da temperatura nos canais de Santos, e aí quando você anda 3 quadras para a esquerda ou 3 quadras para a direita, a gente já tem um aumento de temperatura de 2 graus. Nossa! 2 graus. É muita coisa. Mas é bastante coisa. É muita coisa. Porque as pessoas falam, não, mas 2 graus, né? Não, é muita coisa. A gente tem toda uma problemática, né, da questão do aumento da temperatura, né, por conta dos corais, da morte dos corais nos oceanos. E aí eu brinco com os meus alunos,
põe 2 graus a mais no seu ar-condicionado na sua casa e você vai ver quanto vai vir de diferença nessa conta. Vamos ver quanto isso pesa no bolso. Então a gente tem a questão, é importante, né, o PAC no sentido das estratégias que vão ser implementadas, ou seja, uma visão de médio a longo prazo, mas a gente tem que associar isso com a questão do planejamento urbano da cidade. Então, a verticalização da cidade, ela já traz a questão da formação das ilhas de calor, né? Então, você já tem um aumento grande por conta da impermeabilização do solo. E a gente tem um efeito bastante interessante que a gente está estudando também, que é a questão das ilhas de sombra, porque a gente tem o quê? Agora edifícios com 30 pavimentos, Nossa, né? claro. E aí o que acontece? Eles começam a sombrear, dependendo da época do ano, eles começam a sombrear os outros lotes no seu entorno, né? Então, a gente tem que ter o PAC, mas a gente também tem que ter as ações coordenadas do nosso desenvolvimento, do nosso tecido urbano. Não só para Santos, mas para a região como um todo, né? Se a gente for, por exemplo, pegar Bertioga, que onde tem o território com maior cobertura vegetal, né? Mais de 70% do território de Bertioga é de cobertura vegetal, você não vai ter essas formações dessas ilhas de calor, né? E a gente tem formação de ilha de calor bastante também por conta do porto, que é uma atividade necessária, né? Ou seja, uma questão econômica, mas a gente precisa ter alternativas da gestão ambiental, né? Ou seja, como a gente vai também trabalhar uma agenda ambiental para o porto. E o que seria interessante a gente pensar num PAC não só para Santos, né? Santos ele é muito protagonista, né? O município de Santos ele é muito protagonista nesses processos. Mas eu acho que a AGEM tem um papel muito importante, a Agência Metropolitana. Por que não um plano regional? Né? Então, acho que Santos tem esse plano, mas como a gente leva isso para os demais municípios que estão fazendo ou já finalizaram, mas como que a gente vai conversar, né? Então, a gente não pode ficar pensando só, claro que tem as ações da própria prefeitura, né? Ações ali dentro do orçamento que ela precisa fazer. Mas a gente precisa pensar, né, nos vizinhos também, como hoje as pessoas trabalham em Santos e moram em outras regiões, né? Então a gente fala que nós somos um ser metropolitano, né? A gente nasce no município, mas a gente é um ser metropolitano da região metropolitana da Baixada Santista. Então temperatura é algo bastante importante. E a gente vai ter também a questão da elevação do nível do mar, né? Então já tem alguns estudos que colocam quais seriam os bairros que estariam ali com grandes problemas, né? Então a gente tem observado aí o aumento do número de ressacas, né? Ressacas mais fortes, né? E o Comitê de Bacias ele tem também, né, patrocinado um núcleo de pesquisa, né, que é pela Universidade de Santa Cecília, e é importante todas as universidades também fazer um trabalho em conjunto, onde ela faz esse núcleo, né, ele faz todos os estudos hidrometeorológicos aqui da região, ou seja, a questão de marés, ondas, a questão dos rios para a nossa região. Então a gente tem que usar a expertise também aqui da nossa região, né? Então, eu gosto de comentar que a gente tem um pool muito grande de universidades, né? E as universidades daqui todas são muito sérias. E se a gente for fazer um levantamento e uma somatória de todos os grupos de pesquisas das universidades aqui na Baixada Santista, a gente vai ver que tem mais de 150 grupos de pesquisa produzindo dados primários ou dados secundários para a região. Isso, né? É muito importante. Recentemente estive numa reunião onde foi colocado, não, que a gente foi visitar Paris, a gente foi pegar um plano de Nova York, né? Eu acho importante você conhecer, mas a gente tem dados, né? A gente tem pesquisadores aqui na região com esses dados bem pujantes para que a gente possa transformar eles para uma melhoria na nossa gestão ambiental aqui na região. Então o PAC é extremamente importante, extremamente exitoso e fiquei muito feliz, né, dele ser apresentado no Condema. Que ótimo, que ótimo. E que ótimo que tem todas essas outras alternativas vindo concomitantemente. Nós vamos para um breve intervalo
e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Oh. Voltamos com o último bloco. Passa rápido demais, muito conversa rápido. Boa. É sempre assim. Kleber, eu vou usar um tempinho aqui para convidar todos, né, e divulgar que dia 3 de dezembro a Associação Comercial vai oferecer, né, o que ela pode, no melhor sentido, que é divulgar esses 150 possibilidades acadêmicas de ter soluções, né, desenvolvidas dentro das universidades santistas. Então, a gente aproveita para convidar a todos, dia 3 de dezembro, na Associação Comercial, no período da tarde, a partir da 1h30, tem check-in. Não é credenciamento, é check-in, porque realmente vai ser uma viagem para o mundo do ESG. Nós teremos a companhia do Kleber trazendo projetos que são desenvolvidos no município de Santos e que as empresas devem conhecer, porque o papel, né, da iniciativa privada é extremamente necessário, né, no momento de emergência climática. Eu costumo dizer que há uma expectativa da sociedade, né, em que as empresas também resolvam os problemas do município, né? Então, as pessoas estão trabalhando nessas grandes empresas, então elas têm também, né, a responsabilidade e, por que não, o direito de conhecer, né, essas alternativas. Então, seremos nós um canal dessa informação. E para a gente fechar a nossa conversa, Kleber, eu gostaria que você trouxesse, você faz parte de tantos caminhos importantes, né? É a pessoa certa nos lugares certos para que esse propósito de sustentabilidade realmente seja executado com seriedade. A gente vê muita seriedade nos trabalhos que você executa, senão não estaria nessas cadeiras necessárias. Então, o que tem pela frente que já está estabelecido, que vai ser realizado? Eu vi ali no workshop realmente uma seriedade de não só, né, o pessoal assinando embaixo na fala, né, mas os compromissos sendo documentados e como isso azeitou de uma forma que dá para ver a realização. Então, o que tem para ser realizado, o que a gente pode contar, que vai fechar essa estrutura sofisticada, né, que tem que ser, né, de tantos atores para fazer a cidade mais resiliente, a cidade mais sustentável? Acho que de todo esse processo, o que é importante, quando a gente está nos comitês, é essa conversa que a gente tem com todos os atores, né, dentro das três esferas, né, estadual, municipal e sociedade civil organizada, de todos os municípios, né? É interessante, né, porque você acaba conhecendo e conversando. Então, o Condesb, né, na AGEM, ele é importante nesse sentido, né, de você ter a reunião de todos os prefeitos, né, discutindo todas as problemáticas da região, não somente as questões ambientais, mas da questão da gestão do território. Para esse ano, né, como trabalho, a gente está, então, em dezembro, finalizando, né, o sumário executivo do termo de referência para combate ao lixo no mar, que é um projeto em parceria com a AGEM e financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Nós estamos terminando também a escuta, o processo metodológico de escuta de todos os atores que estão sobre o território, principalmente dos municípios, né? A gente finalizou na realidade semana passada, na reunião do gerenciamento costeiro, a discussão sobre o zoneamento ecológico econômico para revisão do decreto do ZE, né? Então, como é que fica o decreto anterior, só que o território ele é muito mutante, vamos dizer assim, né? O território ele pode expandir, diminuir, né? E aí o zoneamento ele precisa ser revisto constantemente, né? E pelo gerenciamento, né, costeiro, a questão que não é problemática, e sim, mas uma questão de trazer soluções de gestão inteligente, de alta eficiência tecnológica
e respeito ao meio ambiente, que é a questão do desenho da nova poligonal do Porto de Santos, que isso é extremamente importante, que a gente vai observando, né, a questão do que eu chamo do Porto Desafio, né? A gente tem um grande desafio, principalmente da questão de mobilidade, né, dos caminhões, a questão ambiental. Então, isso também está sendo discutido dentro do GERCO. A gente vai ter uma sessão agora em dezembro, com o Porto presente, né, junto com a CETESB, falando sobre esse zoneamento. E também vai ter a presença da Sabesp, porque a gente tem que ter água, tem que ter o saneamento. Como estão as estratégias da Sabesp aqui para a nossa região. Em dezembro a gente vai ter também a finalização do curso pelo Condesb, o curso de especialização do Conectividade Verde. Então, será apresentado, já fica aqui o convite para você participar também, nós vamos apresentar 9 projetos de conectividade verde, ou seja, a gente pensa nesses projetos na questão do Jundu, né? Que em Santos está reaparecendo o Jundu na praia, então não a gente achem que é sujeira na praia, por favor. Isso. A questão, então, se a gente for fazer um olhar, né, da questão da erosão costeira, da questão da arborização urbana, da questão do mangue e da questão da Mata Atlântica. Então, fazendo um olhar contrário, né, não da serra para o mar, mas um olhar do mar para a serra, e aí pegando Santos para a sua esquerda e para a sua direita, ou seja, para os municípios vizinhos, né? Então, serão apresentados 9 projetos de conectividade verde para os municípios com corredores verdes, que a gente tem a questão aí de uma melhoria de avifauna, uma questão de diminuição de temperatura, né? Também tem um efeito paisagístico psicológico também, né? A gente hoje é necessário disso, né? E discutir uma questão de praças e parques, né? Aqui, praças e parques, principalmente os parques urbanos aqui na região. E aí a gente tem uma agenda bastante intensa, né, dessas ações. E creio que a gente vai ter uma agenda bastante intensa também de discussão dentro do Condema Santos e dos demais comitês. Agora a gente finaliza... Excelente, é só notícia boa. E a gente tem, para finalizar, o Comitê de Bacias da Baixada Santista, em dezembro, está finalizando o relatório de situação, né, dos recursos hídricos da Baixada Santista, que uma grande problemática é a nossa questão da disponibilidade hídrica aqui na nossa região, né? Então a gente está discutindo nesse relatório, ele está sendo, a prévia dele está sendo fechada semana que vem, e nós somos uma região que é diferente das outras. O estado de São Paulo tem 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né? Só que elas estão, vamos dizer assim, né, no Planalto, no continente, e a gente está no litoral, né? Então, desses relatórios, todas essas UGRs, elas precisam entregar, né, os seus relatórios de situação, e o nosso é diferente porque a gente tem a questão do mar, né? E aí a questão da gente discutir também a questão da balneabilidade das nossas praias, que é bastante preocupante. E esse relatório, ele traz uma série histórica, né, da questão da balneabilidade, né, nos últimos 5 anos. Então, é muito interessante a gente observar, né, o que melhora e o que piora. E é mais uma notícia boa. Santos tem melhorado a questão da sua balneabilidade, mesmo com a questão do porto, né? Ele tem melhorado aí a questão da sua balneabilidade aqui na região. Então, que bom, notícia boa. Depois o relatório também ele é público, né? Ele vai ser disponibilizado para todos. Que a gente continue sabendo conviver. Sim. Muito obrigada por trazer todo o seu conhecimento, você é sempre muito generoso em compartilhar. E ficamos assim, à total disposição, né, da academia, né, para que a gente faça mais novas parcerias. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui, até breve.